Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então adentramos a nossa aula de número 3 e hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso, ou ainda vamos falar sobre o sistema nervoso, mas a gente vai entrar no componente periférico autônomo, tá? Então, ou seja, a coordenação dos movimentos involuntários, né? A gente pode coordenar de forma consciente movimentos involuntários, mas todo o nosso corpo está funcionando, né, de forma involuntária, de forma inconsciente, mas está tudo muito bem sendo administrado. Como tudo isso acontece, né? Então é um pouco disso que a gente vai explorar aqui na aula de hoje, avaliando, né, estudando sobre esse componente periférico autônomo e como que ele faz para manter essas funções que são extremamente necessárias para nossa vida, né? Para nossa manutenção da estabilidade desse sistema, da homeostasia, né? Ao longo, seja de funções de vida diária ou mesmo impostas a estressores, como exercício físico ou um estresse emocional, né? Então, como que o nosso corpo reage de forma involuntária a tudo isso para poder adequar em relação a uma demanda externa o seu sistema interno e tentar se manter aí nessa homeostase. Vamos lá, então. Bom, a gente já viu essa classificação do sistema nervoso, né? A gente já entendeu que uma das classificações dela é funcional, fora a estrutural, né, a anatômica. E hoje a gente vai adentrar nessa funcionalidade no sistema nervoso periférico, mas vai olhar a questão eferente lá, a motora, do sistema autônomo, né? O sistema involuntário, aquele que vai cuidar do tecido cardíaco, do tecido, dos demais tecidos de órgãos, né? Por exemplo, estômago, as glândulas, né? Pâncreas, tudo isso, quem que vai estar regulando ao longo de todas as nossas atividades, por exemplo, aqui ao longo, enquanto eu estou dando aula, né? Quem que está regulando o batimento cardíaco? Né? Quem que está regulando todas essas funções que não sou eu que estou pensando de forma consciente, e sim é o meu sistema nervoso autônomo, frente aos estímulos externos que estão sendo impostos a ele. Então, a gente vai ver que esse sistema autônomo ele é dividido em duas, né, em dois outros sistemas, né, ou ramificações, vamos chamar assim. Uma delas, que está no verde ali, é o simpático, que de forma didática a gente sempre chamou que é o sistema que responde à luta ou fuga. Então, as situações estressoras para o nosso sistema. E aí, em situações estressoras, a gente pode entender como exercício físico, como uma situação de estresse porque houve um acidente de carro, porque eu vou falar em público hoje para dezenas de pessoas, porque faleceu uma pessoa importante na minha vida e eu estou tendo uma situação de estresse, ou porque eu estou extremamente estressado com o meu trabalho. Então, tudo isso são estressores que vão acabar ativando esse sistema nervoso autônomo simpático de luta ou fuga para responder frente a esses estímulos, tá? E nós temos o outro lado, ou a outra divisão, que é o parasimpático, né? Que ele responde ao descanso ou digestão, né? Então, ele é mais aquele camarada que vai baixar as coisas, né? Que vai dar uma acalmada no nosso sistema, para permitir o que? O descanso, você dormir à noite, para permitir a digestão depois do almoço. Porque não dá, né? Para almoçar e sair correr, não vai dar certo. Você precisa acalmar o seu corpo, você precisa ativar o parasimpático e não o simpático para fazer a digestão, tá? Então, nós vamos ter essas duas ramificações e a gente vai explorar elas um pouco aqui nesta aula para entender como que ocorre esse controle aí involuntário desses tecidos musculares e como que isso aí, né, vai ser orquestrado para permitir que a gente enfrente determinadas situações diariamente de forma inconsciente, né? De forma que esses sistemas vão responder sem a gente falar assim, nossa, bexiga, ativa aí agora.
Vamos lá, então. Esse sistema nervoso autônomo, ele está aqui para fazer uma regulação involuntária das nossas funções corporais. Então, esse processo, ele é inconsciente, ele está acontecendo se a gente está pensando ou não nele acontecer, diferente de eu pensar em chutar uma bola e planejar e executar esse movimento. Ele vai estar focado na regulação da circulação, da respiração, do nosso metabolismo, da secreção de hormônios, no controle da temperatura corporal e também na reprodução, sempre em resposta a um estímulo físico, tá? Então, eu vou ter um estímulo do ambiente externo que vai influenciar, né, em qual desses sistemas nervoso autônomo vai ser ativado, para qual resposta eu preciso me preparar, tá? Então, como eu falei, ele tem duas divisões funcionais que vão inervar esses órgãos efetores. Então, vamos dar uma olhada nessas duas divisões. Uma delas que a gente já estava falando antes é o sistema nervoso simpático, tá? Que é o que está em verde aqui. E a outra lá é o sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático, ele vai responder aqui, ó, a luta ou fuga, ou seja, ele vai ativar o nosso corpo, ele vai fazer o nosso coração bater mais, ele vai fazer ser mais sangue conduzido pelo corpo, ele vai permitir com que a gente consiga respirar melhor, né? Ele vai fazer com que o nosso intestino não trabalhe naquele momento, porque não vai dar para ir no banheiro, por exemplo. Então, a gente vai ter todo esse controle, seja de maior excitação de alguns órgãos, ou seja, de redução de excitação em alguns órgãos, para permitir que a gente possa lutar ou fugir, né? Justamente para isso. Então, esse sistema nervoso simpático, ele vai inervar os órgãos efetores, né? Por nervos motores autônomos. E no caso do simpático, vejam lá, esses nervos motores, eles vão sair da região torácica, né? Aqui que está em verde para vocês darem uma olhada, e vão inervar todos os nossos órgãos efetores ali. No caso do sistema nervoso parasimpático, ele já está lá, como eu estava falando antes, preocupado no descanso ou na digestão. Então, ele vai reduzir ali, né? Ele vai reduzir essa excitação no nosso corpo, mais ou menos vai trabalhar como uma inibição, né? Então, ele vai começar a acalmar, o coração já não precisa bater mais tão forte, ele pode ir mais devagar, bombear o sangue mais devagar, né? A gente pode ter algumas funções digestivas naquele momento, porque outros órgãos, eles estão sendo acalmados, né? Então, vejam lá que os nervos motores que vão inervar esses órgãos efetores, no caso do sistema parasimpático, eles vão sair lá do tronco encefálico, olha lá no roxinho, sai daquela região lá, e a linha, né, que vai mostrando onde vai se conectar, ela é um laranja, e vai sair aqui da região do sacro também, tá? E vai inervar aí esses órgãos efetores. Percebam que, né, basicamente todos esses órgãos, eles são tanto inervados pelo sistema nervoso parasimpático como simpático, por em um momento eles precisam responder a essa excitação, em um momento eles precisam responder a essa inibição, então eles têm essa dupla função, vai depender do estímulo externo que está sendo imposto sobre o nosso sistema, de qual desses sistemas nervoso autônomo vai ser ativado naquele momento pelo sistema nervoso central, vai receber informação, né, do sistema nervoso central para ser ativado. Como eu estava dizendo antes, esses sistemas eles vão ser ativados frente a um estímulo externo, né? Então, esse sistema nervoso autônomo, ele vai responder muito também à emoção, né? Então, que nem eu dei o exemplo antes, né? Se eu estou passando sobre um luto ou alguma outra condição que seja triste ou feliz, né? Estou exposto a uma palestra com várias pessoas e aí eu tenho aumento do batimento cardíaco, aumento da sudorese por conta dessa condição, então o meu sistema simpático está sendo mais ativado do que o parasimpático e eu estou tendo essas respostas, né? Então, tudo isso está respondendo a uma emoção. Então, esse sistema nervoso autônomo também é regulado por essas emoções que a gente vai sentindo ao longo do nosso dia a dia e vai determinar ali qual deles vai ser predominante naquela situação, tá?
Então, como eu estava comentando, o sistema simpático, ele vai estar focado nessa excitação desses órgãos, né, efetores, e o parasimpático vai estar voltado para inibição deles, tá? E o foco sempre vai ser qual? Vai ser manter a homeostase, né? Sempre tentar manter esse sistema estável. Então, esses dois sistemas esse sistema nervoso autônomo, nessas divisões, elas vão estar trabalhando associadas para tentar manter esse sistema o mais estável possível frente aos estímulos, né, frente às adversidades que está acontecendo para aquele organismo. Então, diante desse controle, né, essa busca dessa estabilidade, ou esse controle da homeostase, né, que vai ser responder a esses estímulos externos e internos, a gente vai ter um balanço, né, um balanço entre essas condições autônomas aí. Veja lá, então, se eu vou descansar ou fazer a digestão, eu vou ter uma maior atividade parasimpática, consequentemente, a minha atividade simpática vai cair. Então, eu vou ter mais parasimpático do que simpático. Ao ponto que se eu preciso lá fugir de uma cobra, né? Ou se eu tô saindo para fazer um exercício, ou se eu vou fazer uma apresentação em frente de várias pessoas, eu vou ter uma maior atividade simpática do que parasimpática. Talvez lá pelo meio da palestra eu comece a me acalmar e aí eu já tenho uma mudança. Eu já tenho a maior atividade parasimpática do que simpática, tá? E essas respostas, elas acontecem por quê? Porque vem um comando central que vai gerar um potencial de ação, né? Que é o tal lá do impulso nervoso que a gente falou lá na primeira aula como que acontece. E ele vai ser basicamente transmitido ou comandado, como eu coloquei aqui, por um neurotransmissor, né? Porque é assim que o impulso nervoso, esse potencial de ação, vai ser transmitido de um neurônio para outro, correto? Então, no caso do sistema nervoso simpático, o neurotransmissor, ele vai ser a noradrenalina, tá? Então, se a gente vê na primeira imagem ali, ele vai vir de um neurônio, né? O primeiro ponto de conexão, né? Que não é o final, que não são lá os órgãos efetores, mas o primeiro ponto de conexão desse neurônio com a informação. Na primeira sinapse, ele vai trabalhar com a acetilcolina, como a gente tinha conversado antes, e vai passar essa informação, esse impulso, esse potencial de ação para aquele gânglio, que vai ser levado lá para os órgãos efetores, né? Por exemplo, o coração, ou para o estômago, para a bexiga. Quando chegar lá, nesses órgãos, que é o ponto final, o neurotransmissor que vai transmitir esse impulso nervoso é a noradrenalina, tá? E no caso aqui, né, de baixo, a gente pode ver a mesma sequência, né? Tendo o primeiro receptor ali, né, a primeira condução pela acetilcolina. Quando chega ali na medula adrenal, a gente vai ter a liberação da epinefrina ou da norepinefrina para a circulação sanguínea, né? E ao passo que no sistema nervoso parasimpático, como a gente pode ver também, vai ter, né, um neurônio principal, vai ter uma conexão com os glândulos e vai ter a chegada de resposta lá nos órgãos efetores. O neurotransmissor responsável vai ser a acetilcolina, tanto na transmissão do primeiro neurônio com o glândulo e do glândulo para o órgão efetor, né? É a acetilcolina que vai ser a condutora aí desse potencial de ação, tá? Então, de novo, aí a importância, né, desse neurotransmissor, que nada mais é do que o condutor elétrico dessas informações, né? Ele que vai conduzir as informações que estão vindo lá do sistema nervoso central. Bem, como a gente comentou já, né? Quando a gente está em exercício físico, o principal sistema nervoso autônomo que vai ser ativado ou que vai estar em predominância de ativação vai ser o simpático, né? E uma das principais formas que a gente, enquanto praticante, né, pode
perceber isso é pela alteração na frequência cardíaca, né? Você percebe que a sua frequência cardíaca aumenta da condição de repouso, onde a atividade parasimpática está em predominância, correto? Então, a gente pode ver essa resposta aí, ou essa predominância do sistema nervoso simpático no exercício físico, por essa resposta da frequência cardíaca, que é mais fácil, né? Você tem um smartwatch lá, você consegue acompanhar isso. Mas essa resposta aumentada de frequência cardíaca, ela também está associada a outras respostas, que seja do aumento da pressão arterial, né? Outros fatores ali que estão associados e que vão responder junto a esse sistema nervoso simpático para permitir com que o nosso sistema se regule, então mais sangue seja mandado para os órgãos, principalmente para os músculos que estão em contração naquele momento, que chegue oxigênio suficiente lá na célula muscular para que consiga liberar ATP, para que consiga gerar contração muscular, né? Então, tudo isso vai acontecer de forma a regular o nosso sistema para conseguir se manter estável, imposto aquele estímulo que é fazer exercício físico, sei lá, por exemplo, correr, vamos dizer assim, tá? Então, uma forma que tem da gente poder, vamos dizer assim, fazer uma mensuração desse sistema nervoso autônomo, né? Entender se em que determinado momento você tem uma predominância do parasimpático, em que determinado momento você tem uma predominância do simpático, é pela variabilidade da frequência cardíaca, né? Que ela vai oscilar em resposta ao estresse físico, né? O estresse do meio externo ou interno também, tá? E aí você consegue ter uma ideia, né, da contribuição de qual sistema nervoso autônomo tá ali. Não vai ser uma medida totalmente direta, né? Mas você tem uma ideia da contribuição. Então, a variabilidade da frequência cardíaca é diferente da mensuração, né, de você ficar olhando a tua frequência cardíaca, porque a tua frequência cardíaca você vê uma média de batimentos por minuto, por isso que a unidade final dela é BPM, né? E a variabilidade da frequência cardíaca, não, ela vai avaliar realmente o sinal elétrico, né? Vai ver a distância entre entre os intervalos RR, né? Então, essa variabilidade entre os intervalos RR do complexo RQC. Nossa, agora não consigo lembrar. Mas, enfim, nesse sinal elétrico, nos intervalos RR, você tem essa informação, né? Dessa variabilidade, se ele está variando menos ou se ele está variando muito, se a distância desses pontos são maiores ou se são menores, tá? Então, o que a gente pode ver aqui nessa imagem que está mostrando basicamente isso, né? Esse comportamento ali elétrico do coração. É que quando a gente tem uma maior variabilidade, então essas distâncias entre esses dois intervalos R, elas variam bastante ao longo daquele minuto, que vai computar a média da frequência cardíaca, a gente tem uma predominância do sistema nervoso parasimpático, porque está tendo maior variabilidade entre os intervalos RR, tá? Ao ponto que quando a gente vai olhar aqui, ó, esses dois recortes em vermelho, né? Numa condição, ela está sobre um alto estresse, que é falar em público, e numa outra condição ela está ali num alto gasto energético, que ela está fazendo exercício físico, essa pessoa, né? Então, nesse caso, percebam como a variabilidade diminui, né? Então, a variabilidade fica pequena entre os intervalos R, né? Então, quando essa variabilidade diminui, ela estreita, o que a gente vai ter em resposta de frequência cardíaca? Vai aumentar a frequência cardíaca, né? Os batimentos por minuto. E isso pode refletir uma contribuição predominante do sistema nervoso simpático, tá? Em frente a esse estresse, né? Bom, o sistema nervoso autônomo, ele pode se adaptar frente ao exercício físico, então, assim como todos os nossos tecidos musculares, enfim, eles sofrem adaptações, eles se adaptam, eles melhoram frente ao exercício físico, o sistema nervoso autônomo também pode
sofrer adaptações para melhorar o seu funcionamento, tá? Então vejam lá, se a gente for olhar em relação a nível cardiovascular, né? Em repouso, a gente vai ter uma redução aí, né, da frequência cardíaca, vai melhorar a função cardiovascular, a gente vai ter, já vejam na imagem seguinte para baixo ali, pessoal, aumento da massa de hemoglobina, aumento do plasma, do volume plasmático, né, do sangue. A gente vai ter uma melhor função renal, adrenal, vai ter uma redução da pressão arterial, consequentemente vai ter uma redução da obesidade, né? Ou seja, você consegue fazer um manejo, um controle da sua massa corporal, principalmente de tecido adiposo, né? Você vai ter uma redução em resistência à insulina, você vai ter um aumento da função endotelial, você vai ter uma maior sensibilidade baroreflexora, ou seja, um melhor controle da tua pressão arterial e também ali de funções de transporte sanguíneo, né, de corrente sanguínea, tá? Então, praticando exercício físico, você também tem como adaptação um tônus de resposta simpática reduzido, né, em repouso, e um aumento do que eles chamam de tono vagal, que seria esse componente parasimpático, quando você está em repouso. Então, você consegue ficar mais calmo, vamos dizer assim, né, mais em descanso, quando você está em repouso do exercício físico, sendo isso uma adaptação proveniente do exercício físico. Quanto mais exercício físico você faz, mais adaptado a isso você vai ficando. Por isso que corredores, por exemplo, principalmente os bem treinados, eles têm uma frequência cardíaca de repouso baixíssima, né? Que você acha até que o cara tá passando mal, mas não. É a adaptação do sistema dele. Então, o sistema, sim, parasimpático, né, o tônus vagal, ele atua muito bem ali na frequência cardíaca, reduzindo né, bastante essa frequência cardíaca e mantendo as funções dele estáveis, né, numa estabilidade ali do sistema, tá bom? Bem, diante disso, então, eu falei, né, que a gente ia falar assim, tentar dar um contexto bem geral do que é essa função autônoma, né, involuntária, o inconsciente desses outros tecidos musculares que, vejam, eles têm que trabalhar em conjunto com a nossa vontade voluntária de, por exemplo, sair correr, ou de ir para academia, ou fazer um pilates, ou um beach tênis, ou de estar enfrentando qualquer outro estresse que seja, né? Eles têm que estar associados, porque não adianta eu estar querendo sair correr e eu tô, sei lá, com o meu parasimpático super ativado e eu tô pensando assim, nossa, eu quero correr, tô correndo, mas eu tô super relaxada por dentro, minha frequência cardíaca não tá batendo, né, não tá respondendo a esse estímulo, então não tá indo sangue para lugar nenhum direito, não tá numa velocidade suficiente para irrigar todos esses músculos e permitir com que o oxigênio chegue a todos os lugares, os nutrientes cheguem a tudo. Então, eu não consigo continuar correndo no final das contas, né? Então, percebam como esse controle involuntário, ele também é importante para o que a gente vai falar na próxima aula, que é o controle motor, né? Que é o sistema nervoso somático motor, que é o controle voluntário dos nossos músculos esqueléticos. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Foi realmente aí um resumão para vocês, para relembrar o que é o sistema nervoso autônomo. Espero que vocês tenham relembrado essas informações, porque agora a gente vai adentrar no que nos interessa, que é falar desse sistema nervoso somático motor, como que ele integra todas essas informações, falando aí depois de estrutura muscular, contração muscular, para a gente entender esse controle muscular voluntário, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nos vemos na próxima aula. Muito obrigada!